Olá a todos, eu sou o professor Hugo Doreon, coordenador do curso de Medicina Veterinária da UniGoiás, e estamos começando mais um VetCast, o podcast do curso de Medicina Veterinária. E hoje estamos com o tema Conhecendo a Raça Gir Leiteiro. Estamos hoje com dois colaboradores aqui, que é a professora Marcela Luzia Rodrigues Pereira. A professora Marcela é zootecnista, com doutorado em ciência animal e tem larga experiência na área de produção e nutrição de ruminantes. Seja muitíssimo bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia a todos. E estamos aqui com o Amarildo Gonçalves Pires. O Amarildo é pecuarista, palestrante, escritor, proprietário da Estância Tamboril, que é um banco genético aí a céu aberto, né? E tem larga experiência na área, no campo, né? E o Amarildo vai ensinar, inclusive, vocês aí, estudantes, a pensar fora da caixinha. Seja muito bem-vindo, Amarildo. Obrigado aí pelo convite, Hugo Leon. É um prazer poder participar aqui com vocês nesse momento aqui e agradecer aqui também a doutora Marcela Pereira, que está aqui, a professora Marcela Pereira, que está nos acompanhando nesse dia de hoje. Ok. E, inclusive, pessoal, a Estância Tamboril, né, é uma parceira aí de longa data nossa, né? Os nossos alunos fazem estágio lá e é sempre salutar colocar o nome da Tamboril aqui, porque oportuniza os nossos alunos a ter contato com animais aí de alta genética, né? Então, sempre incentivar os nossos alunos a ter contato com esses animais aí, e é uma parceirona nossa aqui. Bom, vamos começar então o nosso podcast aqui, pessoal. Eu vou começar com o nosso membro externo aqui, que é o Amarildo. Vamos ver se eu fiz a minha tarefinha de casa certo, gente, mas o Gir Leiteiro, ele começou, foi uma raça que ele veio da Índia, né? E chegou no Brasil aí por volta de 1911, aí na região de Minas. Eu queria saber um pouquinho do Amarildo, como que começou a história do Gir Leiteiro na Fazenda Tamboril. O Amarildo falar um pouco da trajetória dele aí pra gente. Hugo, foi bem oportuna sua pergunta. Eu era criança ainda, tinha seus 6, 7 anos de idade. Meu tio Ramilo, ele criava gir. Só porque um gir naquela época, o gir eram animais com muito chifre, as tetas muito grandes, né? E o animal muito bravo naquela época, porque o gir que era criado naquela época era o gir padrão, não era tipicamente o gir que hoje nós criamos, que é o gir leiteiro, que tem essa docilidade, né? E, então, ali naquela época eu tinha um amor muito grande pelo gir. E meu filho, o Bruno, também teve esse carinho pelo gir. Então, quando a gente tinha uma chácara de um alqueire de terra e compramos uma vaca. E começamos tudo ali através desse um alqueire de 4 hectares, mais uma vaca. Por quê? Porque a gente tentou criar outras raças, mas não funcionava. E a gente via que o gir tinha uma resistência muito grande e produzia muito leite. Então, a gente optou por comprar. Na época, fui chamado de louco, né? Porque comprei uma vaca que praticamente quase 50% do valor da fazenda na época. E essa vaca eu comecei a multiplicá-la. Ninguém quase falava em FIV, eu comecei a multiplicá-la. E tempos depois, as pessoas queriam... e uma filha dessa, quando eu comprei ela, a dona dessa vaca, teve uma filha campeã na Expo Zebu. E aí todo mundo queria adquirir a vaca novamente de mim. Eu falei, não, eu tenho filhas dela, eu tenho embrião dela. E comecei a comercializar. Então, no começo, eu quero dizer para você que eu passei noites e noites sem dormir, porque eu não entendia por que Deus tinha me colocado numa situação igual aquela, adquirir uma vaca que era praticamente 50% do valor da minha fazenda, do meu sítio. Eu falava, pô, tem alguma coisa errada. Mas eu procurava entender, e Deus me mostrou o caminho da FIV, o caminho do embrião. E aí eu comecei a multiplicar esse animal. E aí as pessoas vinham, compravam os embriões, eu colocava em leilão, e aí eu já comecei a rodar. O pneu começou a rodar, e eu comecei a pegar esse dinheiro e comprar outros embriões. E comprava barriga de aluguel e implantava. E aí, quando chegou um certo momento, em 2008, a gente mapeou o Brasil todo, os melhores animais que tinha, e fomos atrás em busca de embrião, não do animal. Porque o animal custava muito, e a gente não tinha poder aquisitivo para aquilo.
mas o embrião era valor baixo aquisição. O valor era de baixo valor. A gente começou a mudar a história da Tamboril. E atrás da genética, né, gente? E aí, Hugo, a gente criou na Estância Tamboril o maior banco genético da América Latina. Porque nós temos todas as famílias, professora. A gente conseguiu reunir na Estância Tamboril todas as famílias do gir leiteiro. E aí, com o melhoramento genético, a gente conseguiu aprimorar muito o quê? A docilidade dos animais, usando touros com melhor temperamento, usando os touros que corrigem as tetas, corrigindo a postura do animal, né? Então, isso melhorou muito os animais. E hoje nós temos animais extremamente... temos animais diferenciados, que em pista fazem a diferença, né? Em produção de leite também está fazendo muita diferença. E isso fez com que a gente crescesse muito nesses últimos... de 2008 para cá. Isso tem pouco tempo, né? 2008 para cá, a gente começou em 2008, mas eu falo que é o seguinte, a FIV ela é maravilhosa porque é um trabalho de tecnologia que propicia um animal dar 50 cria por ano. Sim. Método natural daria 1. Então, faz com que, se você tem um animal geneticamente diferenciado, você multiplica ele 50 vezes no ano. E no outro ano mais 50 vezes, e assim por diante. Então, multiplica-se muito rápido. E isso devemos muito ao trabalho que vocês fazem nas faculdades, né? No caso, na faculdade de veterinária, onde vocês formam profissionais veterinários para poder fazer esse trabalho juntamente conosco. Porque isso aí, hoje, por exemplo, eu emprego muitos veterinários na fazenda no trabalho de FIV. Realmente teve um salto muito grande nessa parte da reprodução. O Brasil hoje é maior que os Estados Unidos em produção de FIV, né? O Brasil hoje produz hoje nessa área de reprodução é maior do que os Estados Unidos hoje. E eu fico assim pensando, Amarildo, por que essa paixão pelo gir? Porque você falou assim que tinha uma paixão, né? Mas logo que lembrando da produtividade também, né? Do animal em si, né? Porque naquela época a gente olhava o animal não tinha carrapato. Sim. A gente olhava o animal suportava aquele calor, aquele estresse térmico que tinha. A gente olhava o animal, ele estava sempre bonito. E se olhava para outras raças diferentes dela, estava ruim. O animal não suportava, estava ali. Porque hoje, no Brasil, o clima tropical é adaptado para o giro e o girolando. O giro, eu falo que simplesmente funciona como se fosse o cimento e o ferro na construção civil. A sustentação que tem na produção leiteira no Brasil é o gir, porque ele dá resistência, ele dá longevidade, né? Ele dá uma melhor saúde, um melhor leite, porque a maioria do leite que é produzido hoje pelo gir é o leite A2A2, para quem tem alergia à proteína do leite, né? Então, tem o maior teor de gordura. Então, o gir, ele leva... Com os acasalamentos, quando é feito com o holandês e cria-se o gir holando, ele leva toda essa qualidade para produzir o leite aqui no Brasil. E hoje, 80% do leite produzido no Brasil é proveniente do leite da raça gir holando, que é o acasalamento do gir com o holandês. E um animal que pode ser criado a pasto, né? Isso é muito interessante para a gente, né? Na fazenda lá, a gente tem 80% dos nossos animais são criados a regime de pasto. E se você chegar lá, o sol tá forte e o animal quer ficar no sol, porque o gir é muito adaptado ao clima tropical. Como que tá esse negócio do leite, né? Porque, assim, o leite A2, a gente tem o leite A1, né? E o A2A2. Tá tendo essa saída grande desse leite agora, assim, do A2A2? Porque o A2A2 é um leite que os estudos têm mostrado que ele é menos alérgico, né? Desenvolve menos alergia às pessoas. Aquele leite A1, a digestibilidade dele é mais trabalhosa. Então, assim, está tendo uma saída maior, o mercado está sendo um mercado que está aberto a isso daí. Como é que está isso aí com relação ao leite A2A2? Existe no Brasil um desconhecimento ainda muito grande ainda com relação ao leite A2A2, até porque os próprios laticínios não divulgam o leite A2A2 porque a maioria deles não produz. Então, mas o
o usuário, quando ele sabe do produto, ele procura na prateleira. Hoje eu falo por mim, porque eu só tomo produtos A2, porque eu tenho alergia à proteína do leite. Então eu tomo iogurte, eu tomo queijo, eu vou comer queijo, então eu tomo leite. É tudo produzido pelo A2, porque eu tenho alergia à proteína do leite. Porque o custo do litro de leite ele é um pouco maior, mas em compensação ele diminui você de ter problemas amanhã e de gastar com farmácia, com remédios, né, para poder tentar se recuperar. Então, eu sou muito adepto ao A2, e o A2 hoje já temos laticínio aí, os grandes laticínios, lançando o A2, porque nós falamos muito nisso, batemos muito nisso, e eu falo para você, tem aí 14 anos, 13 anos que eu estou batendo no A2, e a gente vem melhorando, produzindo embriões só de A2, porque o mundo quer esse leite. Hoje, a genética procurada na Estância Tamboril por outros países, principalmente da América do Sul, América Central, é tudo A2. Se você chegar nos países lá fora, todo mundo conhece o leite A2. Aqui, a própria imprensa, os próprios laticínios falam pouco, porque o que nós produzimos é insuficiente para poder atender a demanda que existe no mercado. Se não me engano, tem uma fazenda em Brasília que ela já produz só o leite A2. Então, assim, há uns 2 anos atrás, era difícil a gente encontrar no mercado, né? Hoje você já vai no mercado e já encontra, né? Algumas empresas que produzem, né? Que só vende o leite A2. Devido ao animal zebuíno, né? Principalmente o animal gir, que a gente está falando aqui agora, né? Ele tem essa capacidade, né? Na parte da genética muito bom para produzir, né? Esse leite A2. Porque houve uma mutação genética dos animais europeus, né? E essa, né, é uma vantagem que a gente tem, né? Desses animais zebuínos. E aí tem algumas empresas que estão mesmo vendendo só a parte do leite A2 mesmo. A Tamboril tem um projeto, a gente já tem um projeto em mãos, mas em função de a gente ia implantar isso lá na Estância Tamboril, já era para ter implantado, porque hoje 90% do leite produzido na Estância Tamboril é A2. Então, a gente precisa... É só fazer um trabalho de separar esse leite para comercializar. Então, a gente tem tentado fazer um trabalho aí no sentido de que... muito em breve, 100% do leite produzido na Estância Tamboril seja A2. Até porque nós temos hoje muitas fazendas que nós vendemos a genética que produz só A2 hoje. Eu vou fazer uma perguntinha, mas assim, porque eu não tenho ciência. Os laticínios pagam a mais por esse leite A2? Paga sim. Ele é comercializado a um valor bem superior ao valor que é pago hoje em função do leite A2 e em função da qualidade do leite também. Né? Se agrega valor. E hoje, Daniel, eu acho que o produtor de leite, tocando nesse assunto, o que nós temos hoje é que o produtor de leite ele reclama demais. E reclamar é um mal. É uma maldição danada. Eu sempre falo nos meus livros que quando você reclama, para você andar para trás, no seu carro você usa qual marcha? Não é ré? Vem de reclamar. Então, quando você reclama, bicho, você clama 2 vezes. Então, o produtor de leite ele reclama demais. E ele é um cara que acorda 4 horas da manhã, todos os dias, de segunda a domingo. É um cara abençoado, é um cara que... Mas, infelizmente, ele está com, assim, ó, tá com as vistas tapadas. Por quê? Porque hoje vai ficar nesse segmento aquele que investiu em tecnologia. E a tecnologia significa o quê? Uma boa semente, um bom embrião. Não adianta você querer adquirir animal e falar, vou comprar um animal e vou fazer um plantel. Porque o produtor de leite ele entra na raça de forma totalmente errada. Sim. Ele quer comprar animal, sai comprando animal pelas fazendas e monta na fazenda dele um plantel. E ali ele montou um plantel tirando um animal de cada fazenda. Então, ele leva para a fazenda dele e acaba montando um hospital, não é um plantel. Porque vem animal com doença, você sabe disso, professor. Sim. E aí isso acaba contaminando todo o plantel. Sim. E faz com que logo ele desanima da atividade. E aí, hoje nós temos um problema muito sério. Porque o que está acontecendo? A raça, o leite... com o preço que caiu em função da importação do leite da Argentina, que nós estamos vivendo agora, que é um problema que vem desde o ano passado e agora atenuou muito nesse primeiro semestre desse ano, o que acontece? O leite caiu de preço. Mais de 100 mil produtores de leite abandonou a atividade. Então, nós estamos passando por um processo de revolução no leite. A pecuária leiteira passa no Brasil por um período de muita preocupação.
Se não for feito nada por parte dos governantes, em função para subsidiar os pequenos produtores, porque a pecuária leiteira, ela emprega 60% do leite produzido no Brasil, vem do pequeno produtor. E esse pequeno produtor está abandonando a atividade, mudando para a cidade para poder trabalhar em serviços de pedreiro, outros tipos de serviços. Por quê? Porque ele vendeu o sonho dele, que é a fazenda. O tirador de leite, ele sonha, ele gosta, aquele é um vício. Tirar o leite eu falo que é uma cachaça para quem gosta do leite. Então, eu falo para você, porque a fazenda de leite é uma fazenda alegre, uma fazenda onde tem animal, onde as coisas acontecem. E isso que o Amarildo está falando é visto nítido dentro da sala de aula. A tradição, como é que ela é, né? Porque a disciplina que eu ministro na faculdade, uma das disciplinas, ela é tanto a parte de corte como a parte de leite. Quando a gente entra na parte de corte, eles gostam muito. Quando a gente entra na parte de leite, eles já começam assim, não dá dinheiro. Não dá dinheiro, porque isso daí não dá dinheiro, porque fulano não sei o quê. É isso que você está falando, é a parte de gestão. Mas eu acho que vai bem nisso que o Amarildo está falando. É assim, a gente tem que pensar em como que essas tecnologias elas têm que chegar no pequeno e no médio produtor. Porque, realmente, a cadeia produtiva, a cadeia leiteira do Brasil, assim, a maior parte, ela é sustentada pelo pequeno e médio produtor. E se esses produtores eles não tiverem acesso a essas tecnologias, eles estão findados realmente a falir. Porque se eles não tiverem acesso a essas tecnologias, a formas de melhorar a pecuária leiteira, vai acontecer o que está acontecendo hoje. O grande produtor, quem tem acesso às tecnologias, eles estão conseguindo se manter de certa forma aí, né? Mas o pequeno ele não está conseguindo. Né? Professor, eu falo agora para você. Quando o aluno falar isso para você, professor, eu quero te dar uma resposta para que você possa passar para eles. O milho, antigamente, era 10 centímetros. Com a tecnologia, a espiga de milho triplicou o tamanho. Muitos grãos. Hoje é pouco sabuco e muito grão. Então, quando você aumentou, isso foi tecnologia. E o produtor investiu o quê? Numa adubação correta, correção do solo, e plantar uma semente boa. O que aconteceu com isso? A produção aumentou muito no Brasil. Isso se chama tecnologia. Na pecuária leiteira, da época dos nossos avós, foram importantes para chegar até aqui. Sim. Mas da agora para frente, quem não investir em tecnologia na pecuária leiteira, não investir numa boa ordenha para poder diminuir o manuseio do leite, a qualidade, num tanquinho bom, na qualidade do leite, investir numa produção, numa média no curral, ela tem que aumentar. Hoje nós temos, você sabe qual que é a média histórica hoje de produção de leite por uma vaca aqui no Brasil? Não chega a 4 litros de leite. Isso. É vergonhoso. Hoje na fazenda a gente subiu. Na nossa fazenda, a gente produz animais lá, tudo acima de 20 quilos de leite, 25 quilos de leite, 40 quilos, 70 quilos de leite, tem animais. Então, a média, nós produzimos 4 vezes a média nacional. A maioria dos animais nossos. E aí o animal fica extremamente produtivo. E aí eu desafio esse aluno que fala que o leite não dá dinheiro. Por quê? Porque por hectare, você pega a quantidade de vaca por hectare e faz o cálculo e compara com a soja, com o milho, com qualquer outra atividade. O leite é mais produtivo. Sim. E ainda te dou mais uma dica. No final do ano, a vaca te dá uma cria ainda. E se ela for ótima, for boa, se ela tiver genética, você pode aspirar e produzir 50 cria dela através de embrião. Então, como que a atividade leiteira não é boa? A gestão, o problema é que as pessoas, nós estamos formando pessoas e o passado do leite levou as pessoas a pensarem errado. Hoje, quem está pensando fora da caixinha, quem está querendo empreender, vou falar um negócio para você. Ele vai entender que a vaca é um animal que produz muito. Agora, nós precisamos mudar a cabeça do produtor. Sim. O produtor não pode mais pensar igual, eu sempre falo, igual aquela padaria antigamente que tinha. Antigamente nós tínhamos uma padaria que só produzia pão. Só produzia pão. E aí, o que acontece? Aí surgiu as padarias modernas aí, produzindo pão, rosca, bolo, biscoito, e virou tudo, surtiu toda, virou de uma coisa, o cara vinha buscar o pão e levava o resto. Então, gente, nós temos que entender que a nossa fazenda, o leite é consequência.
O cara vem buscar o leite, mas ele leva o resto, ele leva a genética, ele olha uma vaca boa lá, pô, eu quero comprar a genética dessa vaca. Ele compra uma bezerra, ele compra uma vaca, e compra um embrião. Então, quer dizer, nós temos que vender outras coisas. Nós temos que fazer com a nossa propriedade sair da monocultura. E é isso que a gente passou a entender. E eu quero falar para vocês que eu acho que é isso que nós temos que formar. Dos veterinários, porque muitos dos pequenos produtores, eles acham que quem está ensinando eles, não, eu tenho um veterinário me orientando. Então, por isso, nós precisamos sair de lá de dentro da faculdade com a cabeça do veterinário, não aquele que cura pé de vaca, aquele que faz parto, mas aquele que enxerga como empreendedor. Sim. Aquele que enxerga o mercado como oportunidade, que no segmento de multiplicação que nós fizemos, Deus propiciou ao veterinário o milagre da multiplicação. Ele pode multiplicar os animais dele na fazenda de qualquer propriedade. Basta o cara ter um tronco. Ou então basta ele ter um bretezinho. Sabe? Nós fizemos, colocamos embrião em lugar que nem tinha. A gente laçou o animal e implantou. Cara, hoje tem como fazer. Agora, não dá. É para o povo fazer, o grande tirador de leite, preocupado com a vaca para emprenhar a vaca dele, fazer o pioramento genético. Você já viu o que é pioramento genético, professora? Pioramento genético é quando ele pega um touro de outra raça, como o Nelore, por exemplo, e põe na vaca de leite que dele. Ainda tem muito ele ainda, dá uma ré assim, ó. Ele recua. Sabe? Por quê? Porque ele estragou toda a cadeia do leite. Então, aí, isso tem muito. A gente pergunta assim, mas por que, né? Cruzar um animal... Nelore, por exemplo, com um animal leiteiro, né? Ah, porque eu quero vender os machos. Mas o que a pessoa quer? Qual que é o foco da pessoa? Vai vender um macho sem valor, gabiru. Sendo que que poderia ter um animal de elite registrado, PO, registrado, ele associar Hoje não importa onde você está, o importante é onde você quer chegar. Sim. Eu sempre falo isso no meu livro, viu, professor? Não importa onde você está, o importante é onde você quer chegar. Eu estou aqui, mas eu quero chegar na Avenida Paulista, eu vou chegar. Tem que ter um objetivo, né? O produtor de leite ele tem que acordar e ter foco. Ele tem que ter foco. Não é só tirar o leite. Nós estamos cheios de extrativista. Não podemos ser apenas um extrativista, nós temos que ser um produtor de leite. O produtor de leite é aquele que zela pela qualidade do leite, zela pela limpeza, zela pelo o bem-estar dos animais, zela pela produção dos animais. Então, quer dizer, o cara que briga pela média do curral, peraí, eu estou tirando leite de 100 animais. Quantos litros de leite está produzindo? 4 mil? 4 mil dividido por 100. Quanto que é a produção de leite que eu tenho? Essa média tem que subir. Essa média ele tem que subir. Todo dia ele tem que ir no curral e brigar com isso. Peraí, essa vaca aqui está atrapalhando a média. Ela produz abaixo da média. Peraí, essa aqui eu vou descartar. E vou colocar um animal no lugar, vou trabalhar para colocar um animal para subir essa média. Então, é isso que tem que ser trabalhado. Porque hoje, Deron, tem uma coisa que é interessante. Nós somos a única atividade que produzimos em dólar e vendemos em reais. Nós produzimos, pagamos em real, pagamos em dólar na hora que você compra. E vamos entregar para o laticínio para saber o que nós vamos receber 40 dias depois. E em real. Então, quer dizer, cara, se o cara pensar bem, fala, pô, esse cara é louco. Mas nós temos que ser louco, porque alguém vai ter que manter nessa atividade. Muita gente saindo, o leite vai ter um preço muito elevado daqui a pouco. Vai ficar os profissionais. Aquele que for amador vai sair. Agora, preocupa muito, e a questão política tem que se preocupar com isso. Nossos políticos têm que preocupar. Você sabe por quê? Porque o leite tem uma questão social muito grande. Ele está presente em 98 municípios, 98% dos municípios brasileiros. Ele que gera emprego. Então, é um dos maiores empregadores. E as pessoas não caíram a ficha ainda. E nós temos que olhar isso. Por quê? Porque a soja e o milho faz um trabalho de expulsar o pequeno produtor para a cidade. Por quê? Porque o pequeno produtor ele não tem acesso à tecnologia. Ele não tem acesso a um embrião para adquirir um embrião. Um ordenha, tecnicamente. Um ordenha. Ele não tem subsídio. O acesso ao financiamento do Pronaf, que seria uma linha de custo menor, muita burocracia, e ele, a maioria das vezes ele não tem condição de fazer um projeto para poder adquirir o financiamento. Chegar lá, então, eu falo para você, professor, principalmente nós precisamos de política para o setor. Verdade. Políticas públicas para o setor. Porque se realmente a gente ficar nessa linha que a gente está, o que a gente está vendo é assim, uma depreciação cada vez maior do setor. Né? E é preocupante, você sabe por quê? Porque amanhã vai ter menos alunos de veterinária.
Por quê? Atuando nessa parte. Isso vai diminuir. Agora, por quê? Porque o aluno veterinário ele tem que ir para o mercado pensando que, eu vou para o mercado não para mim ser um trabalhador braçal. Sim. Eu vou para o mercado para mim ser um empreendedor. Para me montar um laboratório, para gerar tal, para poder exportar embrião, para poder fazer... Ele tem que ir para o mercado para poder pensar diferente, sabe? Para poder ficar atrás da vaca ali, fazendo toque, curando uma ferida no animal. Não, gente, isso aí está fora do mercado. Nós temos que pensar hoje, fora da caixinha, igual o professor falou. Falando em fora da caixinha, a gente, né, só pegando um adendo aqui, quando eu fui na Fazenda Tamboril, eu vi lá uma comitiva lá uma vez de várias embaixadas lá. Tinha México, Guatemala, Honduras. Como que está esse projeto aí de exportar material genético aí para os outros países aí? A Estância Tamboril tem recebido sempre delegações. No início do ano, a gente recebe muitas delegações de embaixadores, para fazer um trabalho de exportação. Durante muito tempo, a gente recebeu muitas delegações, mas devido à dificuldade por parte do MAPA de processo de protocolo de exportação, emperrou muito. Mas agora a gente tem recebido muitas delegações. Estância Tamboril, o ano passado, a gente recebeu mais de 40 embaixadas, né, com os ministros, tudo lá. E esse ano nós temos agendado já para o início do ano agora a abertura da agenda internacional da Estância Tamboril. Mais de 50 embaixadas já estão cadastradas para poder vir visitar a Estância Tamboril nos primeiros dias do ano que vem. Então, assim, a gente tem recebido muitas visitas. A Estância Tamboril hoje, eu sempre falo que ela é mais conhecida no exterior do que aqui dentro do próprio estado nosso, porque o site nosso é muito visitado por pessoas da América do Sul, América Central, né, China, Índia, por todos os lugares. Hoje nós temos muitos amigos na Índia, e a Índia vem buscar genética aqui no Brasil, vem na Estância Tamboril, à procura da genética para levar para lá de novo. Veio de lá e está voltando. Porque o processo da FIV acelerou a melhoria aqui no Brasil. E eles demoraram a entender que a FIV era o melhoramento genético. Então, enquanto um animal lá está nascendo... gera uma cria, e ele cresce, até crescer para gerar outro, a gente não sabe a qualidade dele. Aqui no Brasil, você está fazendo milhares de filhas desse animal. Então, a FIV acelera muito o crescimento e o ganho de genética. Por isso, o Brasil hoje possui, no Brasil, o Brasil é o maior produtor de genética de gado leiteiro do mundo. Nós somos o maior produtor de genética de gado leiteiro do mundo. E nós somos no leite, isso eu acho que isso está errado, e isso nós precisamos muito de apoio, de incentivo, de subsídio, para que o leite possa ocupar o primeiro lugar, porque nós somos o terceiro maior produtor de leite, com um espaço muito grande para crescer, porque o Brasil tem que ser o maior produtor de leite do mundo. Por quê? Porque nós temos espaço geográfico, nós temos a melhor genética, nós temos clima bom, nós temos condição de fazer alimento para esses animais. Então, não tem porquê nós não sermos o maior país em produção de leite. Nós tínhamos que estar exportando leite para todos os países aí. Agora, o que acontece? Nós estamos importando. É vergonhoso. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito ao produtor de leite, que acorda 4 horas da manhã, sabe? Para poder tirar leite. Para poder, às 8 horas da manhã, o leite está na mesa de todos os brasileiros. Agora, nós importamos um leite que nós não sabemos a qualidade do leite. Nós não sabemos se esse leite se tem colostro, se tem sangue, se tem antibiótico. Porque aqui no Brasil, graças ao trabalho que foi feito, e muito trabalho bem feito pelas agências reguladoras, o Brasil tem uma política muito severa com relação ao leite. Se você aplica um antibiótico no animal, o leite tem que ser descartado. O laticínio faz o exame na mesma hora e não aceita. Então, quer dizer, hoje, a qualidade do leite é examinada toda hora. Se tem uma CCS alta, o laticínio aceita. Tem um limitador que até X aceita o leite. Caso contrário, tem que ser descartado. A CBT, a questão da limpeza, também. Então, quer dizer, em outros países não tem essa mesma exigência. Então, eu acho que assim, nós precisamos muito começar a cobrar dos nossos dirigentes, dos nossos políticos, para que nós tenhamos uma política definida para o setor. O setor precisa de política para o setor.
Eu vejo muita gente falando, fala, e não acontece. Porque o setor nosso é um setor que não é unido. E nós precisamos agora, nesse momento, eu até falei para o Luiz, que é presidente da OCB, que é o momento de crescimento das cooperativas. Porque se o produtor não se unir para poder comprar mais em conta e vender com o melhor preço, e só consegue isso através do cooperativismo, vai ser difícil sustentar. Por quê? Porque o pequeno produtor ele não é respeitado pelas grandes indústrias. Ele não é respeitado pelas grandes indústrias. Agora, aquele que tem um leite bom, que tem uma quantidade de leite alta, as grandes indústrias vai lá, respeita, quer saber o que você está, o que pode ser feito para poder ajudá-lo, né, paga mais. Não é? Então, quer dizer, isso é preocupante. Então, nós precisamos entender, e eu acho que os presidentes de cooperativas, vai aqui a dica, eu acho que eles têm que sair um pouco daquela mesmice e tentar enxergar que nós precisamos investir em tecnologia para o produtor. Temos que buscar condição de ter um subsídio para o segmento. O segmento precisa de subsídio, porque se não tiver subsídio, para você ver, o leite da Argentina está entrando aqui, na Argentina o produtor de leite tem subsídio. Então, quer dizer, o custo de produção dele é bem mais em conta do que o nosso. Não é justo eu pagar, na minha propriedade, eu pago R$50 mil de energia por mês. A minha energia mais cara do planeta. Como pode? Não tá errado. Eu pago o combustível mais caro que existe. O combustível que eu gasto na minha fazenda para poder arar, para produzir, o combustível é altíssimo. Está errado. Não tem jeito, gente. Eu gero riqueza. O leite gera emprego, é questão social. Ele gera emprego aonde? Nas camadas menos favorecidas. O leite propicia aquele que tem pouca escolaridade a ter um ganho melhor. Empregue ele lá na fazenda, onde ele tem um trabalho bom, ele tem dignidade, ele tem uma casa boa, ele não paga aluguel, ele não paga gás, ele não paga energia, ele não paga internet. Agora, esse produtor, se ele é desempregado ali, igual está acontecendo aí, ele vai para a cidade e vai fazer o quê? Isso. Ele vai ser oneroso para o poder público, porque ele não arruma emprego. E aí o que acontece? O poder público fica ali, ele fica fazendo diária, buscando. Por quê? Porque ele tem para pagar, ele tem energia para pagar, ele tem gás para pagar, ele tem água para pagar, ele tem remédio, ele tem que comer. Então, quer dizer, senhores governantes, tem que acordar. Nós precisamos entender que o produtor de leite é um grande empregador. E ele gera emprego, e nós precisamos gerar mais emprego ainda nessa categoria do leite, porque o leite é muito importante para esse país. Depois não vai ser tarde reclamar que um litro de leite vai custar altíssimo. O litro de leite custa R$20. O litro de leite custa R$25, custa R$30. Por quê? Porque nós aprendemos a comer produtos subsídio do leite. É queijo, é doce, é sorvete, é tudo subsídio do leite. E aí, do outro lado, nós estamos estimulando a produção. Qual que é a tendência? Alto consumo, baixa produção, alto preço. Então, então temos que mudar isso, porque para isso nós precisamos estar ligados para que a gente não venha sofrer consequências no futuro. E eu falo para você, no futuro bem próximo, nós vamos sofrer muitas consequências em função de que nós estamos passando por esse momento hoje, porque o momento de baixo o preço do leite e um custo de produção muito alto. Porque nós estamos tendo um custo de produção muito alto, porque nós competimos na produção do leite. Por quê? Porque a alimentação do animal para produzir leite é soja e milho. Qual que é esse produto? Esse produto é o carro-chefe hoje do Brasil. Sim, proteína e energia. Ele virou filé mignon e picanha. Porque a soja é o filé mignon e a picanha virou o milho. Por quê? Pelo clima, preço. Né? Quer dizer, então, e o preço? Mudando assim, a picanha e o filé mignon ficou mais barato, né? Está até mais barato. Agora o que está caro agora é a soja e o milho sempre. Então, o que acontece? E a gente vai produzir um leite e a gente não sabe o que a gente vai receber no final do mês. Então, é muito dolorido. E eu falo para você, na Estância Tamboril eu consegui mudar essa história, porque a gente entendeu que o leite é importante, mas é o terceiro produto da fazenda. O primeiro produto é venda de genética, é embrião. A gente comercializa embrião. 70% da receita vem da comercialização de embrião. Depois, a gente vem com 20% vem da produção de animais, venda de animais, e 10% da produção de leite. E é isso que o produtor tem que acordar. Se ele não mudou até hoje, ele acorda mais cedo e muda isso. Ele tem que vender genética, ele tem que vender um animal com valor agregado e depois vender leite.
Meu leite é consequência, porque a vaca, para produzir genética, ela precisa ter leite. E eu acho interessante o que ele falou, assim, que a maioria da gente vê isso daí, que o produtor ele não começa nem medir, né? Ele não mede, ele não anota, né, o que a fazenda dele produz, né? Não conhece o animal dele, né? Se ele começasse desse princípio, talvez já ia começando a melhorar, né? Ele fala assim, aquela vaca ali está produzindo mais, aquela outra está produzindo menos, mas aquela que está produzindo mais, acaba que ela está pagando o que a outra está produzindo, porque vaca come. É o amor, né? É o amor. Eu, infelizmente, no começo, eu tinha esse amor pelo animal. Tinha animal que você apegava tanto. Não, mas ele deu um pico tão alto, agora ele está produzindo tão baixo, mas, infelizmente, é igual jogador de futebol. Tem um momento da vida que você vai ter que tirar ele do time principal. Porque não dá. Porque senão nós estamos até hoje com o Pelé jogando na seleção. Não dá. Uhum. Você tem que entender, o produtor de leite tem que entender que ele tem que vender o animal dele no auge. Sim. Lá na minha fazenda, na Estância Tamboril, a gente não vende animal de descarte. Raramente a gente vende um animal para descarte. A gente vende o animal no auge. Uhum. Chegou numa certa idade, está no pico, agora ele vai ter um processo de diminuir a produção de leite, diminuir a produção de embrião. Uhum. Então esse animal é um animal que a gente vai colocar em leilão, um animal que a gente vai comercializar, vamos vender ele no auge, porque quem comprar vai usufruir muito desse animal, mas para nosso padrão não é o animal mais que eu não vou esperar ele morrer para poder vender. Não vou esperar ele cair para poder... Não, então eu vou vender ele aqui. Então, nós temos ali a média dos animais que a gente já começa a fazer um trabalho de retirar do plantel. É igual um jogador de futebol. Jogador de futebol chega até uma certa idade, o cara fala, está com 35 anos, não corre mais, não tem a mesma velocidade, né? Então, vamos deixar ele no banco, vamos tirar aqui, vamos colocar outro no lugar, vamos substituir. Então, o processo de substituição tem que ser normal na fazenda. E qual que é, assim, uma média de idade que vocês já chegam a ter esse olhar diferente para os animais lá? A gente tem um processo que é o seguinte, o giro é muito longevo. Uhum. É muito longevo. Tem animal que... Nós temos histórico de animal com 30 anos de idade. Né? E temos... Quando você vai para o lado holandês, você vê animais com o máximo de idade, no máximo 5 anos de idade. Uhum. Então, quer dizer, você imagina... Quando você muda por GIR, 25 anos a mais, em média. Então, nós temos animais lá na fazenda, GIR, com 12, 13, 14 anos de idade, produzindo de alto nível. Que é uma vantagem, né? Então, que a gente tem do então GIR. Quer dizer, esse animal eu não vou descartar. Agora, eu sempre descarto o GIR, deu uma certa idade, acima de 12 anos, a gente já começa, 10, 12 anos, a gente já começa a pensar em descartar. Por quê? Porque quem adquirir vai ter ali mais ainda pela frente, aí, uns 7, 8 anos ali para usufruir do animal, de alta qualidade, né? Usa de alta qualidade e você não está vendendo uma coisa desprezível, você está vendendo um animal ainda extremamente produtivo. Então, é isso que a gente faz. Agora, o girolando também, hoje a gente está vendendo girolando só no auge. A gente está vendendo os animais girolando, ficando só com novilha. A gente tem reduzido muito o plantel, deixando só novilha e trabalhando praticamente só quase com novilha. Novilha, a produção na primeira cria é baixa, mas é todas acima de 25 quilos de leite. Todas as novilhas nossas, girolanda, o trabalho genético é feito, é tudo acima de 25, 30, 40 quilos de leite na primeira cria. Então, isso é um valor que é o seguinte, quando você pega pelo valor do leite, pela produção, você vê que um animal desse é melhor que uma casa de aluguel, que um apartamento de aluguel. Produz muito mais. Então, esse animal pode comer soja e milho, pode comer ração, pode comer. Por quê? Porque a média de produção dele é alta. Bom, o papo aqui está fluindo para vários... Fomos para o social, fomos para várias esferas aqui. E é interessante que a gente vê o papel que assim, o médico veterinário tem, né? Mas assim, não só o médico veterinário, mas o profissional do agronegócio tem, né? O papel social que ele tem, né? Para mudar esse cenário, né, junto às comunidades como um todo, né? Então é interessante o nosso aluno que está assistindo isso aqui, que ele é um agente de transformação, né? E quando ele está na comunidade, ele pode ser um agente de transformação e mudar isso daqui, mudar a realidade. Isso aqui é muito importante. Baseado nisso daqui, eu queria fazer 2 perguntas para cada um de vocês, inclusive. Eu queria que vocês que vocês me deixassem uma mensagem, porque assim, eu sei que tem alunos que querem, apesar de poucos, né, mas tem alunos que querem triar o caminho aí da pecuária leiteira, né? Para esses alunos que querem triar o caminho da pecuária leiteira, que mensagem vocês deixariam para esses alunos aí?
Bom, assim, é importante, eu sempre entro no primeiro dia de sala de aula, eu sempre falo assim, quer trabalhar com leite, a mensagem que eu deixo é assim, é mudar a cabeça, é o que a gente tinha acabado de falar, sair da caixinha, né? Por quê? Porque tem retorno? Tem, mas para esse aluno ele saber que vai dar retorno, ele precisa entender que dentro da porteira, ele precisa fazer uma gestão. Então, ele precisa saber que a vaca come, ele precisa saber que precisa trabalhar com genética, porque independente se não tiver genética, ela vai comer, mas não vai produzir, que é o que a gente estava falando, né? E ele tem que entender que a vaca ela precisa de um conforto, né? No nosso caso, o gir, né? Ele tem um conforto diferente, mas ele precisa desse conforto também, né? Diferente de alguns outros animais. E entender da parte da sanidade. Então, ele tem que entender de um tudo. E, principalmente, ele entender ser empreendedor, que é o que a gente estava falando. Ele precisa ensinar o produtor a ganhar dinheiro. Porque se o produtor ganha dinheiro, consequentemente, ele ganha dinheiro também, né? Porque existem vários profissionais. Então, a mensagem é assim, profissionais tem. Mas qual que é o profissional bom? O profissional bom, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai andar de Hilux, ele vai ter uma casa boa. Esses estão ganhando. Esses estão ganhando. O profissional que ele não é bom, acaba que com o tempo ele vai desistindo. Ele vai ficando muito cansado, ele vai ficando muito decepcionado. E, consequentemente, ele vai levando isso para o produtor. Então, eu acredito que a mensagem é mudar a forma de pensar. Você entra na faculdade para você ter uma ampla pensamentos. Se você continuar daquela mesma forma que você entrou, eu acredito que vai só piorar essa parte do mercado de leite em si. Mas que é um mercado promissor, né? Porque a gente sente fome, né? O Brasil, o mundo precisa de comida, que a gente sempre fala, e é um mercado muito bom. E essa é a mensagem. A minha mensagem é... Eu sempre falo que está no meu livro, O Mestre das Conquistas, que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Então, primeiramente... Você não trouxe o livro? Não, ele ter trazido o livro. Foi um equívoco, mas nós vamos mostrar o livro. Está aí. Tá aqui. Está aí o livro aí. O livro hoje é best-seller, hoje, graças a Deus, está no mundo todo. Foi destaque na Feira de Coimbra, em Portugal. E eu fico muito feliz de saber que um ex-servente de pedreiro, né, que mal conseguia escrever as primeiras linhas, e eu vou contar uma história para você, como surgiu a questão do professor aí, né, e foi o seguinte, na época eu estudava, e a minha professora, eu tinha uma professora que chamava Genoveva, e ela, todas as aulas, ela chamava eu e botava eu de pé para poder ler a minha redação. Eu falava, pô, essa professora tem marcação comigo. Toda a aula chegava, ela falava, para casa, o dever de casa, a redação, o tema é esse, eu tinha que fazer. Chegava lá, quase morria de vergonha. E aí um dia eu cheguei para ela e falei, professora, você tem alguma coisa comigo, você tem marcação comigo. Ela falou, não, meu filho, um dia você vai agradecer. E ela está no meu livro, né? E eu faço questão de mencionar, me emociono quando eu falo dela, porque ela me fez forte naquele momento, quando ela me botava de pé para poder ler. Me fez corajoso para poder escrever um livro, aquela redação que ela me ensinou, ela faleceu agora, o ano passado. Mas aquela redação que ela me ensinou a escrever virou livro. Ela chegou a ver o livro? Ela chegou a ver. Eu acho que foi... Está aí eu acho que sim. No dia que eu lancei o livro, ela faleceu. Eu acho que não sei se chegou a ver, mas eu entreguei para a família. Mas foi assim... uma importância muito grande, eu tenho um reconhecimento muito grande aos meus professores que me ajudaram na minha formação, porque eu sempre falo que é o seguinte, não existiria o médico se não existisse primeiro o professor, não existiria o piloto, o cientista, se primeiro não tivesse o professor. Então, eu estou aqui diante de 2 professores, eu estou aqui rendendo as minhas gratidões a vocês por tudo que vocês fazem para o conhecimento, para a formação das pessoas. Então, é muito importante a figura do professor. Então, eu tinha que fazer essa menção. E quero falar para os alunos aí da faculdade que eu acho que, primeiramente, você tem que entender que nós não precisamos formar para ser um trabalhador. Você que está formando, pense em ser um empreendedor. Pense em ser alguém que queira fazer algo diferente. E eu falo para você, quando você faz isso, você vai facilitar muito a vida sua e das pessoas com quem você vai trabalhar. Muitas das pessoas olham para mim, professor, e falam, Amarildo, você é um grande vendedor no que você faz. Eu falei, sou, mas você não conseguiu me identificar da forma que eu sou verdadeiramente. Porque é o seguinte, eu sou um grande encantador.
Porque eu vendo aquilo que o camarada não precisa comprar. E ele entende depois que ele precisava comprar. O vendedor é aquilo que vende, aquilo que o outro precisa comprar. O cara chega, pede uma mercadoria, ele vai lá e entrega. Não, eu consigo vender aquilo que o camarada não precisava comprar e eu mostro para ele que ele precisava comprar aquilo. Então, eu quero dizer para você que o aluno que está saindo aí com todo conhecimento, com todo gás, ele tem que sair, chegar nas fazendas e mostrar esse tipo, enxergar lá na frente, farol alto, mostrando. Por quê? Porque com farol baixo está o produtor já. Sim. Com totalmente desconhecido. E muitas das vezes ninguém vai lá visitá-lo. Ninguém vai. Quando vai, é o veterinário. E o veterinário não pode ser esse salvador da pátria, quando o produtor, na hora que a vaca está morrendo, ele chama ele. Vem aqui, meu filho, vem cá, vê se você consegue. Mas ali já nem Deus dá conta mais. Aí o que acontece? Morre a vaca. Aí ele fala, não, morreu na mão do veterinário, aquilo lá é ruim. Cara, você tem que mexer com isso não. Você tem que mexer com reprodução, mexer com vida. Gerar riqueza. Saber que através de filho você gera 50 filhas de uma vaca diferenciada. Você tem que fazer um trabalho, mostrar para o produtor, mostrar para que a condição de ganhar dinheiro. Eu sempre falo que o veterinário ele tem que aprender a fazer conta. Ele não pode ficar só curando pé de vaca. Ele tem que pegar a canetinha e fazer conta. Peraí, eu cheguei aqui, qual que é a média do curral? Faz de cabeça, média, tanto. Peraí, onde está o bezerro? Isso. E chegar para o cara, falar, peraí, o camarada vai falar, peraí, esse cara, ele trabalha com veterinária, mas ele tem um know-how, um conhecimento que eu preciso dele perto de mim. Só para curar pé de vaca, meu filho, qualquer um cura. Sim. Agora, para poder ser veterinário, para fazer parto, não, você tem que ser um facilitador. Quando o camarada, você chegou na fazenda e falou, senhor, peraí, eu vou mostrar um negócio para o senhor que o senhor vai ganhar dinheiro. Vou mostrar para o senhor o caminho, como você vai fazer isso. O senhor vai fazer isso, o senhor não vai ter esse problema de doença. Peraí, o senhor vai fazer uma mineralização no gado do senhor, o senhor vai evitar isso, o senhor vai evitar aquilo, o senhor vai melhorar a água, o senhor vai usar uma água, não água de superfície, que tem muita contaminação, e isso contamina o rebanho do senhor, dá doença. O senhor vai usar uma água de um poço artesiano, fura um mini poço, o custo é baixo, e vamos usar essa água. O senhor vai fazer isso. Aí o camarada começa, peraí, esse cara é o cara que eu tenho que andar com ele. Esse é o veterinário bom. Agora, o veterinário que chega lá e baixa a cabeça e vai... Não, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Pensa fora da caixinha, procure melhorar. Outro dia eu recebi lá na fazenda, uma quantidade muito grande de alunos de uma faculdade aí. Cheguei lá, os alunos todos, professora, esperando eu para poder falar com eles. E eles todos deitados no chão, um deitado no colo do outro, aquele negócio ali, aquela descontraída, todo mundo descontraído, e os pais ali perto, mas ninguém preocupado. Eu mandei soltar um tanto de animais de irmãs dócil no meio para ver. Ninguém nem olhou para as vacas. Aí eu peguei e falei para eles, que reuniu todo mundo, eu peguei e falei, se eu fosse contratar um veterinário, eu não contrataria nenhum de vocês. Porque vocês estão num parque de diversão. Tinha que estar despertando a curiosidade. Peraí, como é que funciona essa baia? Como é que é isso aqui? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo? E o interesse? Vocês não demonstraram interesse nenhum pelos animais. Vocês não demonstraram interesse nenhum em conhecer. Vocês vieram aqui, eu falei, tem alguns pais aqui que investiram dinheiro errado. Está na hora de vocês mudarem. De repente vai fazer moda, de repente vai fazer outra coisa que identifica mais com vocês do que o curso de vocês. Então, professor, sabe o que é? O que mudou? A hora que acabou aquilo ali, os alunos veio um por um em mim. Falou, você mexeu com o brilho nosso. Você cutucou nós. Você nos deu um cutucão que nós precisávamos receber. Então, quer dizer, às vezes a verdade tem que ser dita. A gente precisa mostrar para eles. Porque eles acham, peraí, eu virei veterinário, agora eu sou doutor, eu sei tudo, eu vou chegar na fazenda, o cara não conhece nada, quem sabe sou eu. Quer dizer, cara, nós estamos aqui, um verdadeiro aprendiz. Estou aqui aprendendo até hoje. Eu falo igual para você. Hoje, lá na fazenda, eu não tenho medo de falar para veterinário, para falar para pessoa. Por quê? Porque eu senti na pele. Eu acordei 4 horas da manhã, eu sei tirar leite, eu sei mexer com ordenha, eu sei tocar um trator. Não sou do dia a dia, não fui formado ali, mas eu sei fazer tudo que tem na fazenda para poder orientar meus funcionários. Porque para poder... saber mandar e ter o respeito das pessoas, você precisa saber fazer. Exatamente. Você tem que ter o conhecimento. Se você chega, professor, e fala para um funcionário seu com desconhecimento, ele não respeita você. Sim. Ele fala, peraí, o cara está mandando fazer um trem que é errado. O cara está falando para mim fazer isso que é errado, eu não vou fazer.
Aí você começa a perder a credibilidade. Então, o veterinário, que ao chegar na fazenda, ele tem que demonstrar conhecimento, clarividade, interesse em interesse em aprender, aprender, sabe? Em orientar, chamar o funcionário, peraí, isso aqui não é assim, assim, assim. Quer dizer, o camarada tem que mostrar que ele é um facilitador. Hoje, o trabalhador só vai despontar no mercado aquele que fizer algo mais. Aquele que souber fazer algo mais. E aquele que souber comunicar. Aquele que saber se comunicar vai sobressair. Pode ser em qualquer segmento. Você tem que saber se vender, saber se comunicar, saber vender facilidade. Porque hoje, quando eu quero comprar alguma coisa, primeiro eu quero comprar noites de sono, eu não quero comprar só colchão. Então, quer dizer, eu vou lá para vender colchão, tem 1.500 pessoas para vender colchão para mim, vem vender, mas o cara vem, esse aqui é mais barato, esse aqui, não sei o quê, esse aqui. Fui comprar colchão outro dia, foi nessa história. Fui comprar um colchão aqui, um colchão para levar para a fazenda, falei, a maior parte do meu tempo eu vou passar em cima do colchão, então eu quero um colchão bom. Aí fui no colchão, a moça, não, o preço é esse, não, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse é mais barato. Eu falei, minha filha, eu quero um colchão bom. Aí eu fui num outro lugar, a moça falou, deita nele. Olha como é que é. Você mexe, do outro lado não movimenta. Espera aí, pega um copo d'água e jogou em cima dele. Falei, não pega. Então, quer dizer, esse aqui, a qualidade é isso. Eu deitei, falei, maravilha. Ela pegou, o professor vai ter sonhos maravilhosos. Não sei o quê. Eu falei, minha filha, é esse mesmo. Eu quero comprar noite de sono. Eu conheço, comprei. Quer dizer, independente do preço. Então, independente do preço, você não olha. Aí o preço vira... Quando você está numa estrada e você olha no tanque de combustível, puxa... Não abasteci. Você fica doidinho procurando um posto de combustível. Cadê um posto? Cadê um posto? Você procura quanto que custa. A hora que você chegou no posto, você procura quanto que custa a gasolina? Pode ser a mais cara. Enche. Então, tudo é questão de oportunidade, cara. É questão de oportunidade. Você tem que criar as oportunidades no seu segmento. Seja na veterinária, seja na medicina, você tem que criar as oportunidades. Se você não criar as oportunidades, cara, alguém vai criar e vai ganhar dinheiro. Sim. Exatamente. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo, né, a professora Marcela, agradeço ao Marildo aqui e quero falar aí para os alunos que foi muito mais do que falar sobre gado giro isso daqui, né? E para falar para vocês, aproveitem as oportunidades, né? Eu acho que constantemente as oportunidades estão batendo na porta da gente. Eu acho que todo momento tem oportunidade e às vezes a gente não dá valor para isso, né? Então, aproveita as oportunidades que aparecem, constantemente estão aparecendo oportunidades e a gente, às vezes, não dá valor para essas oportunidades. Então, agarre essas oportunidades, né? E falar para vocês que a UniGoiás ela está sempre aberta, né, para oportunizar isso para vocês. A Estância Tamboril é uma parceirona nossa aí também, né? E qualquer dúvida, que nós estamos à disposição de vocês. Agradeço muitíssimo e esse aqui é o final do nosso VetCast. Muito obrigado.